Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando na área de dependência emocional, e eu estou trabalhando especificamente assertividade. Meu nome é Roseni. Oi, Roseni. Vocês não têm ideia da minha alegria estar com vocês hoje à noite. Como tem sido bom ver a liderança, a equipe, querer reformular esse trabalho. E eu digo para você que não conhece muito bem, que é algo que Deus tem usado na vida de muitas pessoas, de muitos países no mundo. No último Summit, no último congresso do Celebrando, que foi na Califórnia, nós soubemos que existem 52 países que estão sendo desafiados por Deus para viver uma vida na qual nós permitimos que os nossos traumas emocionais, nossas compulsões e nossos maus hábitos sejam colocados à cruz de Cristo. E Ele, pela sua graça, tem trabalhado essas áreas em nossa vida para que a gente viva uma vida vibrante para o Pai, uma vida honesta, uma vida de fato, uma vida abundante, que a palavra de Deus diz. Eu me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Eu ouvi as mensagens, estava no YouTube, eu consegui ouvi-las e eu estou muito feliz pelo fato de que essa comunidade, essa igreja, tem aberto o coração para viver uma vida de honestidade, uma vida em que nós colocamos as nossas áreas diante do Pai, e Ele as transforma para a honra e glória dEle. Não é tremendo isto? Aí eu vejo umas pessoas que estão trabalhando, eu sei que vocês já as conhecem, mas eu queria olhar o rostinho deles de novo. Pode ficar em pé? O pessoal, a equipe que está trabalhando no Celebrando. Olha que gente linda, gente. Vamos bater palma para esse povo querido? Deus os abençoe. Deus os abençoe. Podem sentar, queridos. Eu estou muito feliz. Então, uma coisa que nós chegamos à conclusão é que a parte mais importante, claro que todo o trabalho é importante. Eu estou muito feliz porque essa igreja abriu o seu horário nobre para o Celebrando. E, como disse o pastor, é o culto de oração, mas olha, Celebrando é oração, entendeu? É oração, é joelho na terra, é dobrando os joelhos. Então eu fico tão feliz, estou tão feliz que vocês estão abertos a ter esse trabalho de oração no Celebrando Recuperação. Mas nós estávamos falando um pouquinho antes que essa lição é importante. Quando vem pessoas a falar na quarta super, mas o momento que nós vamos ter depois, é tão importante quanto. Então, quando a gente está dando uma palestra aqui no Celebrando, a gente não pode se estender muito. Porque logo, logo nós vamos dividir e nós vamos ter, vamos dizer assim, a alma do Celebrando acontecendo. E o pastor Fábio vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então vamos a essa primeira parte do nosso jantar, tá bom? É um jantar em partes. E eu tive o privilégio, então, para falar sobre essa primeira lição, que é sobre a negação. São 12 passos. E são 25 lições falando sobre esses passos. E eu tenho o privilégio de fazer o lançamento, então, do Celebrando 2014. E nós estamos no princípio 1, na lição número 1. Então, eu queria... deixa eu ver como que está aqui. Eu queria que nós lêssemos juntos. Fiquem sentadinhos com os pezinhos no chão. Vamos ler juntos esse princípio. Princípio 1. Vamos ler alto. Reconheço que não sou Deus... Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora do controle. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Nós temos os passos e nós temos uma das bem-aventuranças por cada um dos passos. Então, nós estamos nesse princípio, reconhecendo que nós não conseguimos mudar as nossas áreas. Muitos de nós ficamos celebrando anos para sair do primeiro passo. Anos, porque esse passo é o passo no qual eu admito a minha impotência. Aquele mau hábito, aquela compulsão, aquele defeito de caráter, a gente consegue entender que por mais que eu tente, eu não consigo. E quando eu entendo isso, é aí que começo a entender que tem alguém que consegue, que é o Espírito Santo dentro em mim. Vamos ler o passo 1 também. Vamos ler o versículo, Romanos 7, 18. Vamos ler juntos?
Nada de bom habita na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. E isto está apoiando esse passo 1, que eu admito que eu sou impotente perante os meus traumas, dependências e defeitos de caráter, que a minha vida, que as nossas vidas se tornaram ingovernáveis. E ele é apoiado, então, por esse versículo. Queridos, é tão importante entender que nós somos impotentes. Muitos de nós tentamos viver a vida cristã pela nossa própria força, deixando de fazer, nos punindo, não recebendo a graça de Deus. Esse programa fala sobre a graça de Deus. Esse programa fala que quando eu sou fraco, então eu sou... E aí, no momento em que nós entendemos que nós não damos conta por nós mesmos, algo começa a mudar. No momento que cai a ficha, puxa vida, eu sou impotente perante esse chocolate. Eu sou impotente diante desse programa de televisão. Eu sou impotente diante do meu peso. Eu sou impotente diante do meu sedentarismo. Porque muitos de nós pensamos que pecado é só pecadão, né? Nós pensamos que pecado é a dependência de amor e sexo, que o pecado é quando eu não consigo parar de cheirar, de beber, mas nós temos dificuldade em entender que nós somos impotentes diante... Como é que chama o negócio que coloca o bombom? Caixinha de bombom? Isso, nós somos impotentes, sabe? É outro, que eu sou impotente diante de tantas outras coisas que são aos nossos olhos pequenininhas, mas quando nós entendemos que eu não consigo, algo de novo começa a acontecer. Então, a lição está sugerindo 4 decisões, 2 que devemos parar de fazer e 2 que precisamos fazer em nossas recuperações. A primeira área que eu queria te falar é sobre as coisas que nós devemos parar de fazer. Nós precisamos parar de negar a nossa dor. Nós somos ensinados que a pessoa que teme ao Senhor, que segue ao Senhor, ela não tem problema. Nós somos ensinados que a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nós somos ensinados a negar a nossa dor. Nós somos ensinados a não falar quais são os nossos efeitos de caráter, quais são os nossos traumas emocionais e, principalmente, quais são as nossas compulsões. Nós somos ensinados. Eu me lembro, eu frequentava uma igreja, era ainda adolescente, mais jovem, juniora. Eu me lembro que falavam assim, usavam um texto da Bíblia que fala, olha, maldito o homem que confia no homem. Não fomos ensinados? Se você tem alguma área, não fale sobre ela, porque aí ela desaparece. Se você fala, ela fica grande. A primeira coisa que nós temos a fazer, queridos, é entender que nós precisamos falar com alguém sim. Nós falamos com o nosso Deus e Ele nos perdoa. E nós falamos com o homem, com outro homem, a mulher com a outra mulher e a cura. Quando aquela máscara da mentira sai, a cura começa a acontecer. Então nós precisamos parar de negar a nossa dor. Precisamos admitir que dói sim. A área, seja lá qual for, a perda, seja lá qual for. Porque no universo do reino de Deus, quando eu sou fraca, quando eu sou vulnerável, aí eu sou forte. Quando eu consigo sentir aquela dor. E sabe, queridos, nós, no século XXI, é tudo plugado, né? É tudo plugado. Eu cheguei aqui bem cedinho, hoje, e aí, eram 6 e poucos, 6 e meia, então eu descobri uma padaria muito bonitona aqui. Deixei o carro e fui lá na padaria. E caiu uma chuva. E eu não conseguia no meu celular falar com esse pastor Fábio. Aí, de repente, eu olhei lá, tinha o outro pastor Fábio com a esposa, com todas as coisas assim. Estava lá no meu telefone. Aí eu só mandei uma mensagem, ele respondeu a mensagem, eu falei, como que ele veio parar aqui? Mas estava lá. Esse é o século XXI, tudo ligado. Nós vamos falar com várias pessoas ao mesmo tempo, e está tudo conectado. Só que nós estamos esquecendo de nos conectar com a gente mesmo. Nesse século XXI, que tem iPhone, que tem tantas essas coisas para nos deixar ligados com tudo, nós estamos nos perdendo de nós mesmos. E nós
servos de Deus, estamos deixando de chorar as nossas dores, porque foi nos ensinado que chorar dor é ser vulnerável, é ser fraco. E nós, querendo ser forte, negamos as nossas áreas de recuperação, porque nós não queremos que os outros achem que nós não somos crentes dedicados. A primeira área, queridos, nós precisamos parar de negar a nossa dor. Nós precisamos entender que há questões a serem trabalhadas. Muitos de nós nem sabemos mais o que é. Porque muitos de nós usamos máscaras tanto tempo que nós estamos começando a crer na máscara que nós usamos. Muitos de nós nos perdemos de nós mesmos. Muitos de nós perdemos. Então, a primeira área, paramos de negar a nossa dor. Alguns dos efeitos prejudiciais da nossa negação ela danifica os nossos sentimentos. Como eu disse, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós temos os nossos sentimentos danificados. Não é mais algo íntegro, é algo que foi adulterado. Uma outra questão que acontece quando nós usamos a nossa negação é desperdiçar a nossa energia. Já imaginem um barril numa piscina. Um barril, seja do que for, numa piscina. Ele afunda? O barril afunda? Ele fica lá em cima, não é? Se eu quiser afundar aquele barril, eu tenho que colocar bastante força, não tenho? Muitos de nós somos esta pessoa, que nós queremos, tem áreas que vêm à tona e nós empurramos para baixo. Porque nós entendemos que existe uma dor. Quando a dor vem, nós corremos para um analgésico. E fale para mim alguns dos analgésicos que nós usamos para que aquela dor não venha à tona. Quais são algumas das nossas compulsões? Mentira, nós mentimos. O que mais? Nós vamos para a comida. A dor vem, eu corro para a comida. A dor vem, eu minto. O que mais? Eu vou para minhas compras, não é? Aí o que mais? Eu pego, me acabo na cama. Não levanto nunca mais. O que mais? Remédios, não é? Remédios porque como ficar ruim, eu realmente ir lá e cheirar, então eu pego algumas coisas lícitas. Eu uso aquele analgésico como remédio. O que mais? A televisão, não consigo desligar a bendita da televisão. Postergar, deixo para depois. Agora, vamos falar de algumas daquelas que nós usamos, que são lícitas, mas que a gente nem percebe que é uma doença também. Quais são algumas das drogas ou dos artifícios que são lícitos que nós usamos? Vou falar um deles. Trabalho. Né? Eu me enfio naquele escritório e trabalho. Ou então, eu me enfio na igreja e trabalho. Porque a dor vem, eu tenho que fazer alguma coisa. E nós que estamos recuperando da religiosidade, somos muito criativos. Né? O que mais que eu posso fazer? Como? Atividade física. Eu tenho uma palavra, vigorexia. Alguma coisa assim, o nome, né? Vigorexia. Eu não saio da academia. Dá para entender que é uma dor que vem aqui e que eu uso um analgésico? Né? Então, quando eu prejudico, quando eu começo a negar, eu danifico, porque eu tenho que colocar tudo isso para baixo. A energia que eu tenho para fazer com que tudo isso fique embaixo, para que as pessoas não percebam. Outra questão é que ela gera barreiras ao meu crescimento. Quando eu nego, eu crio barreiras para o meu crescimento. Ela também afasta de Deus, porque Deus, Ele veio para o quebrantado de coração. Jesus Cristo, o nosso poder superior, Ele ama quando nós somos vulneráveis, quando nós colocamos a nossa dor diante dEle, quando nós colocamos nossas áreas. Logo, logo nós vamos dividir por nossos grupos e nós vamos ter o privilégio de falar o que nos dói. Muitos de nós vai demorar para falar que a gente nem lembra mais. Nós já colocamos tanto para baixo como religiosos, para não vir à tona, que nós vamos ter que ser convertidos de novo. Não é linda essa expressão? Vamos ter que nos converter ao Senhor e Salvador de nossa alma. Vamos ter que colocar essas áreas que nós perdemos noção que estão lá. Outra questão da negação, ela nos aliena de nossos relacionamentos. Sabe o que acontece? Nós criamos um muro ao nosso redor
para não sermos machucados e feridos. E nós criamos aquele negócio ao nosso redor para que as pessoas não nos machuquem, para que as situações não nos machuquem. Mas sabe o que acontece com esse muro que nós criamos, queridos? Esse muro também nos faz não sentir o amor do outro. O amor não passa por esse muro. Então, quando eu nego, eu me alieno do outro, porque eu tenho que ser perfeito o tempo todo. Eu não sou vulnerável, as pessoas não entram dentro em mim. Essa experiência é muito rica na minha vida, porque eu cresci num lar religioso, porque eu achei que eu estava fazendo tudo certinho, porque eu, há 15 anos, nunca entraria num celebrando, porque eu achava que eu não precisaria. Eu achava que eu não precisava, que são para as pessoas que precisam. Eu nunca admiti, há um tempo atrás, que eu precisava da graça de Deus, porque eu me tornei insensível às minhas próprias necessidades. Conheci o Celebrando em 2005, e Deus, pela graça dele, tem me transformado. Tem me transformado, e eu estou tão feliz, porque nesta noite é uma noite de gala, porque eu sei que muitas vidas vão ser transformadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Muitos de nós achamos que nós já temos a vida abundância. E até temos, a gente morrer, a gente vai para o céu. Mas tem muito mais. Tem muito mais que Deus quer fazer em nossas vidas. Tem muito mais que a gente vai ser despido para que a graça dele manifesta. Uma outra característica da pessoa que nega, ela aumenta a dor dela. A dor dela aumenta. Nós achamos que falar sobre o que nos dói é dolorido, mas é muito mais dolorido andar com a nossa área a ser recuperada. E uma outra coisa, ela compromete a nossa visão. Nós não conseguimos ver melhor. Quando nós paramos de negar a dor, nós só paramos de negar a dor quando nossa dor é maior que o nosso medo de mudar. Nós só paramos de negar quando o nosso ego, eu não estou falando do ego aqui de ser egoísta, não o ego não, o ser que Deus nos deu. Cada um de nós somos uma pessoa com a imagem de Cristo, amém? Quando esta pessoa que é criada à imagem de Cristo é fortalecida, coisas acontecem. E uma das coisas que acontece, eu sou honesta para falar de mim, sem medo, com discrição, tá bom? Eu falo isso, certas coisas eu falo no meu grupo de apoio, certas coisas eu vou falar com o meu grupo, vou fazer no meu grupo fechado, e certas coisas com o meu padrinho ou minha madrinha. Mas eu tenho essa abertura. Então, queridos, eu quero que nós vemos o nosso próximo. A segunda coisa que nós fazemos, a primeira coisa, então, é parar de negar a dor, certo? A segunda é parar de brincar de Deus. Eu acredito que uma das coisas mais ricas, uma das experiências mais ricas, eu aprendi isso no último congresso do Celebrando na Califórnia, que um dos antídotos maiores contra a ansiedade é falar 3 vezes diante da situação: eu não sou Deus. Muitos de nós achamos que nós somos Deus, que nós podemos mudar certas situações. Nós temos que admitir que não somos Deus. Este é um grande antídoto para a nossa ansiedade, para o nosso controle. Mateus 6, 24 diz assim: nós não temos como servir a 2 senhores. Mateus 6, 24 fala: ou você aborrece um e ama o outro, ou você ama o outro e aborrece um. Então, esse entendimento que nós temos que entender que nós não somos Deus, faz toda a diferença. Servir a nós mesmos é quando nós resolvemos agir pelas nossas cabeças, nosso egoísmo, quando resolvemos fazer o trabalho que Deus somente pode fazer. Por outro lado, Deus não faz o que é de nossa responsabilidade. Faça parte do grupo de apoio. Faça o seu grupo de passos. Eleja o padrinho ou a madrinha. Faça o seu inventário. Queridos, é um programa baseado na palavra de Deus. E existe passos, existe coisas para que a gente saia desse mundo de negação que nós temos vivido. Existem algumas ferramentas, e elas vão ser colocadas para cada um de nós a partir de hoje. Não é precioso isto?
Tem um grupo de apoio que nós vamos daqui a pouco, cada um em sua área de recuperação. Depois do grupo de apoio, vamos chegar no quarto passo, onde nós vamos precisar fazer o nosso inventário. Logo, logo, nós teremos nossos grupos fechados, grupos em que nós vamos participar melhor da nossa área de recuperação, respondendo às perguntas do livro. Logo, logo, teremos o 12º passo, que é quando eu começo a servir. Eu não começo a servir a torto e a direito, porque o meu serviço, muitas vezes, foi um serviço codependente. Eu tinha que fazer para provar que eu podia fazer alguma coisa. Eu servia porque eu tinha coisas mal resolvidas, então, quando eu servia o outro, então eu não olhava para as minhas próprias dores. Mas eu acabo, depois de trabalhar com as minhas questões, fazendo o que o Pai falou, que é ide, faça discípulos, de um jeito mais saudável. Quando nós, por outro lado, já falei, nossa responsabilidade, fazendo o grupo de apoio, os padrinhos e as madrinhas. A cobiça pelo poder não está baseado em nossas forças, e sim em nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza e tentamos parar de fazer as coisas sozinhos, estamos a caminho de nossa recuperação. Quando nós introjetamos o amor de Deus, quando nós nos tornamos vulneráveis como um bebê. Um dos textos da palavra de Deus em Salmo 138 fala que ele sentia para com ele mesmo como se ele fosse um bebê que estava no colo de uma mãe e ele não estava mais sendo amamentado. Um bebê. Sabe, queridos, muitos dos nossos traumas, muitas das nossas feridas emocionais têm a ver com a nossa vida do 0 até os 5 aninhos, quando nós somos concebidos. E nesse programa nós vamos visitar essa infância. Nesse programa nós vamos visitar aquelas dores. Neste programa nós vamos visitar aquela dor que talvez deu aquela questão tão dura aqui e nós usamos, então, os nossos analgésicos aqui. Então, esse programa também é para homem macho e mulher macha. Esse programa não é para qualquer um, não, entendeu? Ele está disponível, mas não é todo mundo que quer lidar com essa dor. E é importante que todos nós vamos respeitar a tua dor. Muitos de nós achamos que a gente vai chegar, que vai vir algo especial, alguém vai colocar a mão em cima de nossa cabeça e tudo vai resolver. Às vezes Deus faz isso sim, mas a maioria das vezes Ele valoriza o processo de nossa recuperação. Então é tão importante que nós entendamos que enquanto nós não nos tornarmos esse bebê vulnerável, esse bebê que precisa de alguém para tomar conta dele, nós não vamos crescer. Esse programa é para gente que é forte o suficiente para ser vulnerável. E Deus vai trabalhar isso nas nossas vidas. Não somos nós quem conseguimos. Admitimos que nossa vida está fora do controle. Vamos ler Salmos 40, 12? Vamos ler juntos? Porque os problemas que enfrento são grandes demais. Meus pecados me atrapalham. A visão. São muitos, são mais que os fios de cabelo de minha cabeça. Só quando o nosso sofrimento for maior que o medo de mudança, estaremos prontos para darmos este primeiro passo. É primeiro passo, mas só em termos de número, viu, queridos? Porque é um passo de gente grande. É um passo para homem, é um passo para mulher. Este passo, muitos de nós demoramos anos nos celebrando. Eu mesmo demorei 3 anos para dar o primeiro passo. Porque você tem que entender a sua limitação. Nós precisamos entender que nós não damos conta. Ladrões da serenidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que é que rouba essa necessidade que nossa alma tem de admitir que nós somos impotentes. O primeiro deles é o orgulho. Eu sou um membro da igreja, quando eu cheguei no Celebrando, eu sou missionária. Eu sou missionária há tanto tempo, já fiz teologia, estudei não sei aonde, estudei sob tal, era membro de tal igreja, na igreja de John MacArthur. É uma igreja no sul da Califórnia, um homem de Deus, com certeza. Então, mas assim, assim como tem pessoas que seguem pessoas, tinha eu que seguia o John MacArthur. Então, muito orgulho. Eu não achava que tinha a ver comigo esse programa.
Né? Então, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A segunda questão que rouba a nossa serenidade, nossa necessidade de deixar isso, são as desculpas. Olha, se eu tivesse feito dessa forma, eu não estaria aqui. Se eu tivesse feito daquela forma, também não estaria aqui. Temos muita dificuldade com a realidade. Quando nós admitimos a nossa impotência, começamos a andar na verdade, em vez de viver no mundo de fantasia e desculpas. Queridos, é melhor uma verdade feia do que uma mentira enganosa. Muitos de nós, como eu disse, usamos nossas máscaras durante tanto tempo, de que nós conseguimos, de que nós damos conta, e que nós já não sabemos a diferença entre o que é aquela máscara e quem somos nós de verdade. E Deus nos ajuda através da palavra dele. Quando eu falo programa, eu estou falando da palavra de Deus. Dá para entender? Estou falando da palavra de Deus, não é? Estou falando da palavra de Deus. O programa é um tool, o programa é uma ferramenta que Deus usa. Então, quando eu entendo que eu sou impotente em uma determinada área, então é como se o meu mundo de fantasia, aquele mundo ideal, porque eu idealmente consigo tudo, eu idealmente tenho controle de tudo, eu idealmente não tenho um problema, né? Agora, quando o meu ser real vem, o meu ser real, ele tem limitações, não tem? Meu ser real, ele precisa de dormir, não precisa? Precisa de se alimentar, não é? E muitos de nós perdemos noção do ser real. Muitos de nós achamos que nós somos esse ser ideal, que tudo pode, que tudo consegue, que consegue controlar tudo, né? E quando nós entendemos, queridos, é tão precioso quando nós entendemos que nós não somos Deus. Lembra do antídoto? Né? Quando eu estou esperando um ônibus, o táxi, seja o que for, ele não vem, eu tenho um compromisso, eu cheguei na hora e tal, e eu falo, não sou Deus. Ou então, quando o meu cônjuge, ele decide fazer alguma coisa que eu não concordo, mas ele vai fazer, e eu falo, eu não sou Deus. Dá para entender como isso me livra da ansiedade? Porque nós controlamos e nós queremos fazer tudo quando nós achamos que nós somos Deus. Mas quando eu entendo que eu não sou Deus, o meu ser real, com limitações, o meu ser que precisa do outro, o meu ser que precisa de coisas normais, ele vem à tona. E muitos de nós vivemos num mundo no qual nós achamos que nós conseguimos tudo. Uma outra característica, a preocupação. Toda preocupação é uma forma de não confiarmos suficientemente em Deus. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, com ações de graça. Quando nós damos esse primeiro passo, nós não ficamos tão ansiosos por tantas coisas. Nós entregamos essas coisas, porque nós não temos mais a necessidade de controlar, como nós controlávamos antes. O outro ladrão da serenidade é a fuga. Quando admitimos nossa impotência, paramos de fugir. Tentar fugir drena uma parte preciosa de nossa energia. Sabe quando está por dentro sempre mexendo? Né? Uma das minhas áreas de recuperação é o workaholism. Né? Trabalhar demais, tentar fazer coisa. Né? E aquilo fica e toma tanta energia da serenidade, da vida abundante que Deus quer que nós tenhamos. Um outro ladrão é ressentimento. Alimentar e permitir que eles cresçam pode nos levar à falência múltipla, a uma infecção generalizada. Passamos a entender que, ao oferecermos perdão, estamos cuidando de nós mesmos. Oferecermos perdão é uma das ferramentas para a nossa própria recuperação. Queridos, esse é um dos grandes ladrões da nossa serenidade. É termos aquelas rusguinhas lá dentro que nós não as entregamos a Deus. Ter rusguinhas, termos questões que nós não perdoamos, é como a gente permitir que alguém entre na nossa casa e não pague aluguel. Tem uma pessoa que está... Sabe quando você aluga uma casa e a pessoa nunca paga? É exatamente isso, a falta de perdão. Sabe, alguém que está ocupando um lugar lá e não está pagando aluguel. Minha mãe, uma senhora de Deus, uma senhora muito querida, ela teve câncer, ela faleceu, está com o Senhor. E ela foi fazer uma cirurgia. Fez a cirurgia, deu tudo bem. Mas é interessante que depois, acho que talvez uma semana depois da cirurgia, ela teve uma infecção. E minha mãe, ela não faleceu do câncer, mas faleceu de uma infecção generalizada.
que tomou todo o corpo dela. E eu sempre gosto de imaginar que quando a gente não lida com questões que ficam lá por dentro, nós estamos permitindo essas infecções acabarem com a gente. O antepenúltimo é a solidão. Quando admitimos nossa impotência, começamos a enfrentar a realidade. Descobrimos que não precisamos ficar sozinhos. A pessoa que admite a sua impotência se torna mais vulnerável e deixa de oferecer, e assim ela oferece espaço para o outro. A pessoa que consegue entender a sua limitação, ela consegue abrir espaço para uma outra pessoa. A palavra de Deus é clara, queridos. Nós precisamos do outro. Celebrando é um programa que fala sobre a nossa caminhada em comunidade, caminhada com o outro. E o antepenúltimo é o vazio. O sentimento de vazio na barriga vai cedendo ao preenchimento na vida plena. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está faltando? Sabe? E ela é muito, muito, muito evidente quando nós não estamos em recuperação. De repente, este sentimento de vazio, ele vai tendo um formato, ele tem um formato, e a pessoa de Jesus Cristo preenche esse formato. O penúltimo é o egoísmo. O nosso Deus, o nosso eu, não é mais tão carente. Sabe, uma das questões do codependente é que tem um buraco, né? Um saco que não tem fundo. E ele precisa muito, exasperadamente do outro. Ele precisa muito do outro. E eu percebo que a minha codependência, ela nunca vai parar, só quando estiver no céu. Sempre vai ter uma questão codependente, mas eu percebo que ela está mais diluída. Eu não tenho essa necessidade, eu usei a expressão aqui, come, sabe, na Vila Sésamo, que tinha aquele come, né? Então, eu sinto em mim, eu sinto nas pessoas que têm caminhado comigo, que vai diluindo, que nós não ficamos tão carentes, tão necessitados do outro. E a última é a separação. Eu queria que nós terminássemos lendo um texto, eu queria que nós lêssemos em Romanos. Se você tem aí, sempre traga a sua Bíblia para o Celebrando, tá bom? Mesmo que tenha PowerPoint, ou então seu iPad, o iPod, sei lá, alguma coisa assim, aqui tem a palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos em Romanos, para nós terminarmos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler, eu queria que vocês repetissem, por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 38. Que terminar com esta oração. É assim, amados, nós estamos começando um caminhar, e esse caminhar se resume em algo muito belo. É algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo, muito, muito profundo. Tem a ver com eu entender que eu sou amada ou amado de Deus. Eu entender que não tem nada que pode me separar do amor desse Deus. Se a gente pudesse resumir o Celebrando, eu diria que o Celebrando é a conscientização do amor que Deus tem por mim, que independe do que eu faço e deixo de fazer. Independe do que eu faço e deixo de fazer. Eu agrado o meu Deus porque é bom para mim. E Ele gosta, mas não tem a ver com o amor que Ele tem por mim. Muitos de nós temos essa noção de que se eu faço as coisas boas, se eu trabalho a minha recuperação, então eu sou mais amada de Deus. Mas o amor de Deus por mim não muda, amém? Não muda. Porque se o amor de Deus mudar à medida do que eu faço certo ou errado, então Deus muda. E a palavra de Deus diz que Deus não muda, Ele é uma rocha eterna. Então, o amor de Deus por mim não muda. E que Paulo falou muitas vezes, que a oração dele para com o povo é que o povo entendesse a altura, a profundidade, a dimensão, a altura do amor dele. Lembra disto? Então, eu queria que nós lêssemos. Vou ler uma vez e depois nós vamos ler juntos esse trecho. Porque estou convencido de que nem morte,
nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada que você fez, ou que você vai fazer, ou que você está fazendo, que te separa você do amor de Deus. Se nós permitirmos que Ele deixe isso claro em nossos corações, a nossa recuperação tem a ver com a gente mesmo. A questão do pecado já foi resolvida na cruz do Calvário. Então, esse finzinho aqui. Nem altura nem profundidade, por favor. Nem altura nem profundidade. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós nos separarmos, a pergunta mote, pastor Fábio, que vocês vão estar dividindo no seu grupo, eu quero que você fale sobre o amor que você sabe que Deus tem por você. Tá bom? Lá, porque veja, esse amor a princípio está na nossa cabeça. Esse amor a princípio não está no nosso coração. Nós sabemos que Ele nos ama, mas pela graça de Deus, esse amor que está aqui na nossa cabeça vai descer para o nosso coração. E isso vai ser a força motriz da nossa recuperação. Quando nós nos identificarmos, nós vamos sempre falar: eu sou um filho amado de Deus, que me está recuperando de, seja lá o que for. Porque nós sabemos que esse amor que Ele nos tem é o que nos propicia a nossa recuperação. É um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio ver esse programa nascendo, e é um privilégio saber que esta igreja é uma igreja que vai continuar crescendo, que vai continuar amadurecendo nesse amor do nosso amado Deus. Amém.